Então, vou me apresentar. Sou um homem branco de barba com uma camiseta cinza escrito Zup, que é a empresa que eu trabalho hoje. Eu sou diretor de Open Source e Developer Relations na Zup e trabalho com Open Source e software livre, acho que desde 2002 ou 2001, não lembro exatamente o ano. E sim, sou meio idoso, por isso que eu não consigo lembrar quando que eu comecei com essa história. Beleza? Cíntia, por favor, se apresente. Olá, Gilmar. Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia Zanoni, sou uma mulher branca de cabelo castanho, estou vestindo uma blusa verde aqui em comemoração ao Open Source, né, já que verde é uma cor aí característica das comunidades. Atualmente eu trabalho na Microsoft como estrategista de tecnologia, cuidando de algumas frentes de Open Source ligadas à inteligência artificial. E estou no meio aí das comunidades. Entrei um pouquinho depois do Jomar, né? Deixei ele começar lá o movimento das comunidades. Daí lá em 2012 eu comecei a contribuir dentro de algumas comunidades open source, até que em 2015 eu criei uma comunidade focada daí para mulheres que tivessem interesse em contribuir e aprender sobre desenvolvimento de software. E vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou o Thiago Avelino, sou um homem branco, vestindo uma blusa azul, tem uma bicicleta ali atrás, isso diz que eu gosto de pedalar. Hoje eu sou CTO da Decode, estou envolvido com Open Source desde 2008, a partir de 2010 vivendo praticamente só de Open Source, e é isso aí. Maravilha, galera. A gente vai fazer um bate-papo de verdade aqui, sem nada muito estruturado, né? A gente trabalha com comunidade, se encontra nos eventos, né? Aliás, que saudade de encontrar vocês em eventos, hein? Pelo amor de Deus. Tá difícil essa pandemia que não acaba, o jeito é a gente brincar de Zelda aqui e bater papo online, né? É o que tem para hoje. Então, para começar, assim, qual foi o papel... Qual foi a importância do Open Source na carreira de vocês? O que mudou na vida de vocês, o código aberto? Eu posso começar. Bom, eu acho que eu aprendi, né, tudo que eu sei hoje, não com Open Source, né, que eu não conhecia esse termo lá atrás, e sim com software livre, né? Então, com o pessoal da comunidade do Ubuntu, no meio do caminho eu entendi que, tudo bem, essa galera gosta muito de software livre, mas eu gosto de programar, né, e parece que eu não me encaixo aqui dentro. E aí eu acabei encontrando o pessoal de uma comunidade de Perl, aí passei um tempo com a comunidade de PHP, aprendi muita coisa com o pessoal, e o que mais me chamava atenção era quando eu ia para evento, né, e era onde eu aprendia muito, assim. E chegava achando que sabia muito e saía achando que não sabia nada. Então isso para mim era um puta sinal de que tem muita coisa para mim aprender aqui dentro, e de lá para cá eu tô até hoje aí envolvido em alguma comunidade, em algum evento sempre. E você, Cíntia? No meu caso, acho que até um pouco semelhante aqui com a Avelino. Eu literalmente comecei a me envolver assim com o movimento de software livre também, até porque na minha região, né, natal, lá que é o Rio Grande do Sul, tem, acho que um movimento muito forte lá em função do FISA, né, que é o Fórum Internacional do Software Livre, etc. E aí, com isso, eu comecei já, bem quando eu estava iniciando já meus primeiros passos na carreira como desenvolvedora, foi quando eu comecei a me envolver bastante, né, acho que meu primeiro evento de tecnologia foi o FISLI. E aí eu vislumbrei um mundo gigantesco ali de possibilidades, né, coisas para aprender. E principalmente, eu acho que saber o que estava rolando no mercado, né, que muitas vezes, eu sempre costumo dizer que hoje a faculdade ou o curso técnico, ele serve para você aprender a base, digamos assim, lá que é o fundamento de computação, mas principalmente para você fazer networking. E é nas comunidades que você vai estar mais próximo ali do que está acontecendo dentro do mercado, e com isso eu fui, acho que cada vez mais afunilando assim, o meu foco de desenvolvimento, fui aprendendo.
Eu não cheguei a criar algum projeto de open source, uma aplicação, mas eu tive sempre um foco dentro da minha carreira em projetos abertos de capacitação. E aí de várias áreas de linguagem de programação, para quem quer aprender DevOps, ciência de dados e outras coisas. E foi o que acho que me tornou, acho que até uma certa de uma propulsão dentro da minha carreira, porque daí dentro dessa época eu fui, lá quando eu iniciei, eu fui me engajando em vários projetos, lá com o movimento de Linux do Rio Grande do Sul, e depois de algum tempo daí eu vim ingressar na Microsoft, daí eu entrei na Microsoft há quase 6 anos, especificamente para trabalhar como uma evangelista de tecnologias open source, que era para mostrar tudo que existia, por exemplo, dentro da computação em nuvem da Microsoft, que é o Azure, no contexto de open source. Pô, que legal, né? Quando falei lá, que comecei lá atrás, né? O mundo era um lugar bem diferente para quem trabalha com tecnologia naquela época, né? Tudo era proprietário, a única oportunidade que a gente tinha de aprender alguma tecnologia era pagando um curso, né? E eu gosto de contar para as pessoas que o primeiro curso que eu fiz, que foi por acaso de tecnologia da Microsoft, custou o preço de um carro zero. E foi uma empresa que eu trabalhava que precisava que eu me especializasse numa determinada plataforma deles, e eu fiz o treinamento. Então, assim, era muito difícil encontrar informação. A internet era um caos desorganizado ainda, né? E aí, o que vocês comentaram aí sobre comunidade, né? É muito engraçado quando você está vivendo num mundo preso, fechado, onde quem tinha conhecimento tinha o poder e aquilo o cara segurava de qualquer jeito. Você conhece um bando de louco que é o contrário, que tudo que aqueles caras querem é compartilhar o que eles têm de conhecimento e um ajudar o outro, né? Então, eu acho que foi como eu vivi o começo da minha carreira dentro do mundo da indústria de software proprietário, né? O crescimento exponencial que a gente teve na qualidade dos desenvolvedores e na qualidade de código por conta do open source, acho que é sensacional, né? E falando especificamente de projetos open source, né? Muita gente tem dúvida como começar a contribuir, como fazer contribuição, e muita gente imagina que você só pode contribuir com o projeto open source se você for programador, né? Na tua experiência, Thiago, quais são as formas de contribuir? É só código mesmo? Não, existe várias, né? Código é uma delas, mas eu costumo dizer que código é o menos importante. Documentação, UX UI, tradução, escrever um blog post, sabe, sobre aquele projeto, estou usando, usei dessa forma, que acaba se encaixando em marketing também, né? Fazer parte de uma comunidade, ensinar outras pessoas a usar aquele projeto. Cara, existem várias formas e olhar para o que você faz de melhor, né? Então, se eu sei programar, por que não ajudar programando? Se eu sou um designer, por que não ajudar com um design, né? Entender se aquele projeto se encaixa aquilo que você sabe fazer de melhor. Cíntia, você sempre trabalhou bastante, foi muito ativo em comunidade, né? Qual que é o papel da comunidade para um projeto open source deslanchar? Eu acho que simplesmente a comunidade é sinônimo de vida, né, para aquele projeto. Porque não adianta, e até acho que até um case muito interessante que é o do próprio Bootstrap, lá para quem é front-end aqui já deve ter tocado alguma vez o Bootstrap, para não precisar ficar lá tentando se equilibrar dentro das media queries para fazer um site responsivo, foi para dentro ali do Bootstrap. E o Bootstrap começou lá com 3 caras, né, que trabalhavam dentro do Twitter, e aí chegou num limite que eles não conseguiam. O projeto ficou tão popular, mas ainda estava muito proprietário, entre aspas, porque eram só 3 caras que mantinham aquele projeto. E aí, depois, com o passar do tempo, eles pegaram e abriram literalmente esse projeto para muito além de só deixar o repositório dentro do GitHub, e aí se tornou um exponencial e com tantas ferramentas e tantas coisas que surgiram a partir disso, né? E eu acho que um grande ponto aí é a comunidade, né? De conseguir trazer pessoas de diferentes, acho, perspectivas e diferentes desafios que precisavam desenvolver alguma coisa, e aí, a partir disso, notaram, tá faltando alguma feature, eu consigo ajudar a melhorar a performance de alguma coisa. Então, acho que é essencial. Então, a comunidade, ela é sinônimo de vida para qualquer projeto open source. E acho que uma contribuição importante, né, que vocês comentaram, né, o fato das pessoas usarem
um software open source e contar quando encontram problemas, ou reportar bugs, ou dar sugestão de features, é um negócio, para mim, acho que mais importante de tudo, né? E principalmente quando essas pessoas passam a ser replicadoras daquilo, porque usam, gostam, resolvem seus problemas e saem contando para os outros, né? Nos primórdios da coisa, a vida com Linux era mais ou menos essa, né? A primeira instalação de Linux que eu fiz foi com um disquete, acho que foi um Slack, foi assim, era um parto você botar aquilo rodando, né? Diferente de hoje que você baixa uma ISO da internet e bota no USB e já tá tudo lindo, né? Então, a quantidade de feedback que as comunidades deram para quem desenvolve software open source é o que faz o software evoluir mais rápido, né? Ou mais devagar. Então, não é só código, né? O Bruno Souza, eu gosto muito de uma abordagem que ele fala, né? Pô, como é que eu começo a contribuir legal para um projeto open source, né? É simples, faz aquilo que é chato e que ninguém quer fazer. Então, pode ser tomando nota numa reunião, pode ser fazendo revisão de documentação, pode ser fazendo tradução da documentação, não precisa necessariamente ser código, né? E como o Thiago mesmo citou lá, o pessoal de design, né? Eu lembro que os ícones, né, e o design gráfico dos softwares open source lá no começo, nossa, era sofrível demais, assim. Primeiro porque a gente não tinha as bibliotecas lá, o TK, TCL/TK, umas outras coisas, né, que foram evoluindo, né? Mas mesmo depois que a gente começou a ter toolkits mais fáceis de usar, GTK e outras coisas, né? O design ainda era horrível, porque a gente era programadora, ninguém queria ficar desenhando tela, né? Então foi exatamente quando o pessoal de design resolveu comprar a briga que o projeto evoluiu. A mesma coisa para TechWriter, né? Quando o pessoal especialista em documentação resolveu abraçar os projetos, é que a gente teve um grande salto de qualidade na documentação, né? Eu lembro os primeiros projetos open source assim, que eu usei, a documentação era o código. Quando muito, você tinha sorte que o cara botava uns comentários no meio do código dele lá, que você entendia mais ou menos como as coisas funcionavam, né? Então, eu acho que a coisa legal de open source de comunidade é a diversidade, né? São pessoas com pontos de vista diferentes, com culturas diferentes, com formações distintas, e todo mundo quebrando a cabeça junto para resolver um problema, né? E uma dúvida que o pessoal sempre tem na cabeça, né? Pô, como é que eu meço o sucesso de um projeto open source, né? O Thiago tem alguns projetos open source de sucesso, e acredito que tem alguns que foram esquecidos em repositórios ao longo da vida, né? Como você mede o sucesso de um projeto open source, Thiago? É polêmico, né, esse assunto aí. Eu acho que eu tenho mais projetos de repositório aberto do que de open source. Mas como eu olho para o sucesso de um projeto, quando tem pessoas usando, e não estrelinha lá no GitHub, estrelinha é legal, puta, é uma métrica de vaidade, né? Que você entra lá e, sei lá, o Elson Go tem 64 mil estrelinhas. Pô, é legal pra caramba ver isso. Mas é um péssimo exemplo, porque quem mantém esse negócio sou eu, toda semana entrando lá, porque é um trabalho chato, não é um projeto que tem código, né? E manter aquilo é chato, cara. Tem semana que eu não tô afim, mas eu tenho que ir lá e manter aquele negócio. Bom, então, como eu meço, né? Métrica dos projetos, geralmente, que eu fiz parte. Olhando se tem pessoa usando. Olhando se ele está atendendo pelo menos a minha necessidade, né? Se está atendendo a minha e atendendo de mais uma pessoa, para mim já é sucesso. Se está atendendo só a minha, certeza que eu estou fazendo alguma coisa errada. Por que não tem gente usando? Puta, a documentação tá ruim? Tem documentação? Começa por aí, né? Ou eu estou escrevendo para um público e não estou explicando o que aquele projeto faz. Tem pessoas reportando bug. Não é possível que o projeto não tem bug, né? Então, se não tem ninguém reportando nada, ninguém está usando. Pode ser que é o Window Maker lá, né? Que geralmente lá não tem bug, mas parou na época de 1990 lá. E então, como eu olho métricas, é a interação no projeto, né? Pessoas comentando o projeto, escrevendo blog post, reportando problema, contribuindo de alguma forma. Se não tem contribuição, eu errei em alguma parte que não deixei fácil aquela contribuição. Então, geralmente é assim que eu tento medir a métrica de sucesso do projeto. Cíntia, e dentro da Microsoft, como é medido
o sucesso dos projetos de código aberto? Hoje eu acho que isso varia bastante de produto para produto, mas algo que eu tenho notado, principalmente quando a gente olha para stacks lá de JavaScript ou de Python, é muito além de as pessoas, por exemplo, abrirem uma issue de dizer, olha, tem algum problema, alguma coisa, mas delas de fato quererem contribuir. E eu acho que isso é um reflexo que eu vejo principalmente nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, que é o volume de pessoas, principalmente quando a gente pensa em desenvolvimento Open Web ali, que daí nós temos lá o Chromium, né, que é a nova base do Microsoft Edge, etc., e o volume de pessoas cresceu exponencialmente no sentido de querer contribuir para dentro do produto, trazendo, por exemplo, vamos criar extensões, criar ferramentas novas. Então, acho que isso é muito legal. Outro ponto também é que a Microsoft começou a lançar alguns projetos focados bem dentro do público open source, porque muitas pessoas ainda têm aquela visão, né? A Microsoft é o .NET, né? E pelo contrário, por exemplo, eu estou na Microsoft há um tempão, entrei como dev e eu nunca abri o Visual Studio para codar alguma coisa em .NET, né? As pessoas ficam, oh, meu Deus, como que isso pode acontecer? Mas a Microsoft lançou alguns projetos que são específicos para, por exemplo, comunidades que se tornam embaixadoras, digamos assim, de linguagens, como o próprio TypeScript, né, que foi criado por um cara da Microsoft, etc., que é lendário, né, que é o mesmo pai do C Sharp. E aí, dentro desses projetos, né, basicamente, comunidades ao redor do mundo conseguem participar do que a gente chama dos conselhos, que é aquela comunidade ou aquele grupo, ou uma pessoa individual, né, fez uma contribuição, criou alguma documentação, traduziu alguma coisa, essa pessoa tem direito a ter uma cadeira, digamos assim, dentro desse conselho, para ficar sabendo o que vai chegar, quais são as novidades que vão vir para dentro daquele produto e conseguir testar antes, por exemplo, e dar sua opinião. Então, é muito baseado nisso, né? No quanto que as pessoas colaboram, talvez de forma direta dentro de algum produto, mas que também o quanto que elas levam e envolvem as suas comunidades para testar cada vez mais e contribuir. Pô, legal. Eu acho que o resumo é bem isso que vocês comentaram, né? É gente usando, é gente motivada a contribuir, né? E vou deixar aqui um jabá, evidente. Quem quiser começar a contribuir com o projeto Open Source e não sabe por onde, galera, opensource.zup.com.br. Nós temos 4 projetos open source lá, galera que desenvolve, fala português, a maioria é tudo brasileiro, já tem contribuição de fora, mas a maior parte ainda é brasileiro. Então a gente tem um fórum em português para responder dúvida, e quem quiser usar os nossos softwares e contribuir com os nossos projetos é um bom ponto de partida ali, porque a comunidade está toda aqui, né? E olhando também do lado de métrica, eu concordo muito com o Avelino, né? Tem muita métrica de vaidade, né? E a gente teve há uns anos atrás um caso que para mim é emblemático do Open Source, que foi o projeto do OpenSSL. O OpenSSL é uma biblioteca que é usada praticamente para fazer a criptografia da internet toda. E há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano, teve um bug de segurança chamado Heartbleed que foi descoberto, e que esse bug ele quebrava todo o HTTPS, para vocês terem uma ideia. Então, qualquer transação segura na internet foi quebrada. E aí foi um desespero gigantesco da galera para ir atrás do projeto onde estava o problema e arrumar, né? Foi aí que se descobriu que esse projeto do OpenSSL, que é usado praticamente por todo e qualquer software que faz comunicação web, era mantido por 3 caras. Então imagina, o projeto tem bilhões de usuários no mundo e tinham 3 caras codando, né? E quando esse bug surgiu, um dos caras estava doente, o outro estava atolado de trabalho e o terceiro já estava se afastando do projeto. Então imagina que quebrou um software que era estruturante da internet como a gente conhece, mantido por 3 caras, e na hora que foi a correria, o desespero, os caras estavam fazendo outras coisas da vida. Acabou que isso foi abraçado por uma fundação, o pessoal hoje ganha para trabalhar, para codar o projeto, né? Mas para mim um exemplo emblemático, né? Então, se você olha por OpenSSL e fala, vamos medir o sucesso pelo número de contribuidores. Ridículo, tinha 3, né? Vamos medir pelo número de usuários. Pô, gigantesco. Então, essa proporção de usuário para contribuidor é meio complicada nos projetos, né? E acho que dentro da jornada, né, é muito essa, né? A gente começa como usuário do software, né?
Aí a gente começa encontrando coisas que nos incomodam, né? E tem a historinha do Scratch Your Own Itch, né? Que é coce a sua própria coceira. E você acaba se envolvendo para arrumar um bug ou arrumar uma documentação que você não conseguiu usar ou não gostou. E a hora que você percebe, você está envolvido, né? Eu sei que o Thiago tem um histórico gigantesco aí de envolvimento com comunidades, né? Para quem não sabe, o Thiago é parte do grupo que criou a linguagem Go dentro do Google, né? Então, Thiago, a tua jornada foi essa? Foi começar usando mesmo e aí se incomodando com as coisas? Acho que você tem uma história de Go legal para contar sobre isso, né? Sim, sim. Bom, essa do Go eu acho que envolve qualquer contribuição que eu fiz, tá? Sei lá, eu acho que era 2008, comecei em 2008. A linguagem foi criada em 2007. 2008 ela foi aberta open source, então foi no final de 2008. Então, no final de 2008 eu estava em algum projeto, não lembro qual, era escrito em Python, e eu estava tendo problema de performance em escrita de arquivo. E comecei a procurar coisas, né? Comecei a brincar com C, mas, puta, manter software em C eu sei que não é muito legal, não me agradava muito. Eu acabei esbarrando em algum conteúdo, algum blog post falando de Go, que o Google tinha criado aquela linguagem. E eu falei, puta, deixa eu dar uma olhada, né? Eu não conheço, eu sempre gostei muito de aprender linguagens novas. E acabei esbarrando nela e gostei. Só que eu comecei a usar aquele negócio e falei, bom, legal, atende minha necessidade, mas eu sinto falta de uma porrada de coisa dentro dessa linguagem. E aí eu fui, puta, é uma linguagem open source. Como que está escrito o código? Deixa eu dar uma olhada. Então foi na curiosidade que eu acabei tentando entender a linguagem. Nem era contribuir, era, puta, como que isso é escrito, né? Eu nunca tive a ideia de como é escrito uma linguagem, sabe? Bom, comecei a entender algumas coisas, aí caía em alguns diretórios lá da linguagem, que era em Assembly, eu falei, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Até que eu tive uma necessidade, comecei a implementar ali na minha máquina para ver se funcionava, e beleza, aquela prova de conceito funcionou, a segunda coisa que eu fiz foi abrir uma issue, né? Não era no GitHub na época, mas foi abrir um ticket lá, falando, puta, vocês já pensaram nisso aqui? Eu comecei a escrevi esse código, né? Eu mandei o patch, né? Praticamente o diff que tem dentro do GitHub, e falou, eu comecei a escrever isso aqui, o que vocês acham? E aquilo lá foi criticado pra caceta. Então, a ideia era interessante, só que o código era muito mal escrito. E como eu já tinha experiência de outras contribuições, né? Eu não tenho apego a código, né? Código, ok, critica, que eu estou usando aquilo para aprender aquelas críticas, né? E, enfim, no final foi eu que acabei mandando entre aspas, por request, né? O patch para eles, e foi aceito. Então, a minha entrada dentro do core team do Go foi com essa primeira contribuição. E de lá eu comecei a assumir outras coisas, mas trabalhava no Google? Não trabalhava no Google, estava simplesmente contribuindo para usar no meu dia a dia. E já estava usando o software em produção, quando aquela implementação entrou, puta, ficou muito melhor a minha vida. E aí eu comecei a puxar outras coisas. Até que chegou um ponto que um dos core committer olhou em conferência, a gente conversando, os caras falou, pô, Avelino, por que você não vem trabalhar no Google? Falei, cara, eu já apliquei 3 vezes e não passei. Eu acabei desistindo dessa brincadeira. Bom, ali começou um processo que eu acabei vestindo a camisa do Google, olhando para a linguagem Go. Ou seja, se não tivesse coçado a sua coceira, nada disso teria acontecido, né? Pode ser que não. E Cíntia, você tocou num ponto interessante, né? Que o pessoal tem a cisma da Microsoft com open source, né? Eu quase matei metade da comunidade de software livre do coração num papo com o Sérgio Amadeu há uns 6 meses atrás, numa live que eu fiz com ele, mostrando para ele como a Microsoft tinha mudado, né? Como a Microsoft tinha, de fato, abraçado a história do open source, e hoje talvez seja uma das empresas que tem feito, junto ali com o Google, né, um trabalho sensacional com open source, né? Você estava dentro da Microsoft quando essa revolução aconteceu, né? Foi natural isso lá dentro? Ou teve muito atrito, teve confusão, assim? Como é que aquela galera tradicional da Microsoft, né, de dentro,
olhava o open source? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, assim, porque eu acredito que mais ou menos no mesmo período que eu entrei na Microsoft lá, que foi na virada de 2015 para 2016, a empresa como um todo estava passando por um super reset. E uma das coisas, acho que principais, que acabaram, acho que favorecendo muitas coisas que acontecem até hoje dentro não só de, seja aquisições, seja investir em outros projetos de fora, mas uma transformação literalmente cultural dentro da empresa, pensando nas pessoas, no como que as coisas funcionavam lá dentro. Eu acho que modernização de processos também é algo que trouxe, né? Eu acho que um oxigênio extra, né, para tudo que estava acontecendo. E eu acredito que tanto contratações como a minha, como a de outras pessoas também, considerando, por exemplo, principalmente a América Latina, que eu acho que é um dos principais mercados de open source, se a gente for colocar na ponta do lápis, trouxeram, acho que, muito desse reflexo, né? Porque, por exemplo, no time que eu entrei na época, a gente tinha mais ou menos, acho que umas 12 pessoas, né? E contando comigo, dessas 12 pessoas, 11 programadores 100% .NET, né? Então, acho que isso aí, com o passar do tempo, né, eu fui tendo espaço para cada vez mais crescer no sentido de levar projetos, né, e até pela bagagem que eu tinha também, principalmente em termos de Mozilla, né, porque eu fui uma das pessoas que liderou a primeira migração do MDN, que é aquela do Mozilla Developer Network, né, que é a bíblia aí para quem quer ser desenvolvedor front-end. E aí eu acho que principalmente a questão de cultura foi que facilitou muito trazer, acho que abrir, né, cada vez mais os espaços dentro da Microsoft. E aquela coisa também, né, eu acho que a partir do momento que as pessoas elas não se adaptam à cultura, a uma perspectiva nova, elas acabam saindo, né, e eu acho que é isso que é um movimento que a gente vê muito dentro das empresas, né, você pode ver que sempre tem uma onda de pessoas novas ou pessoas indo, que é para conseguir, acho que, mover essa transformação, né, que é extremamente necessário, porque não basta só criar um repositório lá dentro do GitHub e dizer, olha, agora eu sou open source, mas é necessário, principalmente quando tem uma empresa do porte da Microsoft, do porte do Google, você vai ter que ter pelo menos uma equipe de maintainers dentro da empresa que vão olhar para a parte de engenharia, para criar pipeline de evolução daquela linguagem ou daquele produto, como também você vai ter que ter uma mobilização, que eu digo que é end-to-end, que é olhar para design, né, como vocês comentaram, tem que ter documentação e, principalmente, tem que pensar em localização também, porque eu acho que o principal ponto, né, de sucesso de open source, além das pessoas usarem, elas poderem usar e terem conforto de conseguir replicar isso, né, e quanto mais rápido ou mais fácil você tornar aquela tecnologia ou aquele conhecimento acessível, mais chance de sucesso você vai ter dentro de um projeto. Pô, muito legal. É bem o que você falou na questão de manutenção, né? Tem uma parte chata de manter projeto, né? Que reputa, dá muito trabalho realmente, né? Pensar roadmap, propor roadmap, discutir com comunidade, né? E principalmente acho que fazer o trabalho de acolhimento das pessoas, né? Não tem nada mais chato do que você mandar um pull request para um projeto open source e ninguém ligar, ou simplesmente recusarem e não te explicarem o motivo daquilo, né? Então, acho que esse trabalho de manter as pessoas próximas, né, e acolher quem quer dar contribuição é muito importante e fundamental, né? Eu acho que fica fácil para a galera entender, pô, Microsoft com open source usa lá dentro, tem dinheiro para caramba, né, para poder usar. No caso da Zup, a gente abriu os projetos que a gente desenvolveu para resolver nossos problemas. A gente usa eles em clientes e faz um monte de coisa com esses projetos, é meio fácil, assim, de entender o porquê das coisas, né? Mas eu sei que o Avelino tem umas histórias muito legais, assim, né? Porque, assim, a gente se conhece quantos anos, Thiago? 15, 20, quase, por aí, né? E, assim, eu fico bobo de ver a pegada de empreendedor que esse cara tem. Então, assim, além de ser um puta programador, além de conhecer demais de tecnologia, ele tem um treco que falta para todo mundo, né? Que é a pegada de empreendedor. Então, Thiago, conta pra gente como é que ganha dinheiro com software livre, cara, com open source. Bom, existe várias formas, né? Não existe
a bala de prata, não, né? Eu tentei de algumas formas e venho tentando até hoje, né? Eu vou comentar como eu ganhei, tá? Como eu ganho desde 2010, 2011. Então, eu nunca tive uma empresa que tentei o último ano, mas nunca tive uma empresa que é uma empresa que mantém esse projeto open source. E sim, eu tinha uma empresa e dentro dessa empresa eu mantinha muitos projetos open source. Mais ou menos o caminho da Zup? Pode ser que sim, mas muito mais tímido. E o porquê, né, manter open source? Então, dizem que hoje o mercado de tecnologia está um mercado muito complicado para contratar, reter talento, as empresas estão cheias de dinheiro, mas isso não é de hoje, né? Pode ser que hoje as empresas estão com muito mais dinheiro, mas sempre foi difícil trazer bons pessoas engenheiras, né, para dentro do time. E eu sempre usei o open source como uma estratégia de negócio, que eu sou uma empresa que mantém esse projeto open source. Vou começar a falar muito sobre esses projetos, palestrar e tal. Vou incentivar meu time a palestrar, e aí começa a sair o Avelino maluco que mantém aquele projeto, para essas pessoas manterem esse projeto. E com isso eu começo a atrair pessoas para perto desse projeto. E nada mais óbvio, quando eu precisar contratar, eu vou olhar, o primeiro lugar que eu olho é aquelas pessoas. Com o passar do tempo, o projeto começa a ganhar visibilidade e eu parei, né? Isso daí foi um caso da Nuveu, eu parei de correr atrás de pessoas engenheiras e as pessoas engenheiras começaram a aplicar para a Nuveu. Por quê? A Nuveu é uma empresa interessante que mantém esses projetos open source e eu quero trabalhar lá dentro por causa desses projetos open source. Então, na Nuveu específico, foi muito marketing. Por quê? Eu posso mentir lá para o meu sócio, falar que, pô, open source é legal, open source vai nos dar dinheiro, mas começou porque eu gosto, ponto. Depois eu comecei a arrumar outras justificativas que fazia sentido para o negócio. Ano passado, 2019, 2020, eu olhei para um projeto open source, achei que aquele projeto poderia se tornar de fato uma empresa e comecei a tentar transformar aquele projeto open source em negócio. Deu certo? Não sei dizer, ainda estou no processo de acontecer. Vai dar certo? Estou investindo tempo, então eu acredito. Mas meus negócios sempre teve envolvido ali com o open source, né? Galera, começou a chegar umas perguntas aqui. A primeira delas, né? Como uma empresa comum de software pode ou deve disponibilizar tempo dos devs para open source? Um combinado de X horas, cria um projeto específico. Como é isso dentro da Microsoft, Cíntia? Bom, isso eu acho que tanto eu posso trazer tanto da Microsoft como das outras empresas que eu trabalhei, que eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar em empresas que tinham um compromisso de tentar dedicar algumas horas por mês para X atividades ali com comunidades. E assim, eu acho que pensando em termos de evolução mesmo técnica das pessoas, eu acredito que é muito importante, dentro das empresas, primeiro criar uma cultura de participar ou contribuir de alguma forma, né? Nunca ficar naquela coisa, tudo bem, ali das 9 às 6 eu faço meu trabalho, termino minhas tarefas e perfeito. Mas é muito importante, eu acho que tentar, primeiro, levar para dentro dessa cultura da empresa para que as pessoas participem, leiam ou estudem alguma coisa. Dentro da Microsoft, hoje, todas as pessoas que trabalham dentro da área de engenharia tem a possibilidade que a gente chama de bilar, digamos assim, 8 horas de trabalho por mês para contribuir dentro de algum projeto, que seja ou da empresa ou qualquer outra coisa que você queira, seja até mesmo, por exemplo, de alguns colegas que se reuniram e aí montaram, digamos assim, um projeto ali de 6 meses que eles usaram esse período de mensal de horas para escrever um livro, por exemplo, para ensinar as pessoas sobre Kubernetes, né? Então, acho que é uma coisa que está muito forte, assim, muito latente, e é algo que, se você acha que deixar, pelo menos na Microsoft, não fica assim, contribua se você quiser, mas dentro de cada pessoa técnica, cada role, digamos assim, de posição, você tem que colocar lá dentro do seu Connect, que é uma espécie de uma avaliação anual, né, de todas as pessoas,
e que você tem que dizer, olha, eu vou me comprometer em fazer tal coisa para ajudar tal comunidade ou me desenvolver em tal linguagem, né? Então, é algo que já está pronto, digamos assim, é algo que no começo acho que custou um pouquinho das pessoas abraçarem, mas hoje é muito natural isso, né? Então, tem pessoas se envolvendo aí com vários tipos de projetos. Ô, Tiago, e nas suas empresas, né? Você, olhando o lado do empreendedor agora, como você encarava as contribuições dos teus colaboradores, né, em projeto Open Source? A galera podia codar para qualquer coisa durante o dia? Tinha regra? Como é que era? Tá. Isso é um grande desafio, né? Eu sempre tentei planejar vamos planejar o nosso dia a dia de trabalho aqui de segunda a quinta e deixar sexta-feira ali liberado para a galera contribuir com o que quiser, não necessariamente com open source. Eu quero mexer com esse outro projeto aqui de dentro da empresa, que é privado, tudo bem, vai lá e mexe. Mas isso sempre foi um grande desafio, tá? Então, se eu falar que funcionou, eu estou mentindo. Funcionou durante um tempo, até a corda apertar e aí a gente afrouxar ela de novo, falar, beleza, vamos trabalhar e esquece esse negócio. Como eu penso, né? Eu não sei se eu concordo de 8 horas por dia, ou 8 horas por mês, 8 horas por semana, enfim. Eu acho que não tem o certo, né? Eu gosto da opinião de ter pessoas olhando para aquilo durante o dia de trabalho dela, né? Então, vamos dividir aí o dia de trabalho em 8 horas. Se eu contribuo com um projeto open source fora do meu horário de trabalho, eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, sabe? Eu ainda estou trabalhando em cima disso. Eu acho que eu passei da fase de programar é meu hobby, né? Eu acho que programar é minha profissão e eu tenho horário de trabalho, né? Pode ser que estou ficando velho, né, com essa afirmação? Pode ser que sim, mas eu acho que tem fases, né, tudo bem, trabalhar mais, trabalhar muitas horas, mas desde que a gente tenha a regra do jogo ciente do que está acontecendo, né, estou trabalhando a mais por causa que eu quero aprender. Então, eu não sei responder sua pergunta, Jomar. Como eu fazia? Eu tentei de algumas formas e nenhuma funcionou. No final eu dedicava time para aquilo, sabe? E isso entrava no meu custo de folha que eu preciso manter esse negócio porque a gente usa. Beleza. Acho que não tem receita de bolo, né? Vai de caso, empresa para empresa. Eu tenho participado muito de discussões dentro da Linux Foundation sobre inner source, né? Que é uma outra coisa que está começando a pegar, assim, que é uns casos bem interessantes, né? A ideia do inner source é como é que eu uso a inteligência coletiva da minha empresa para que a gente desenvolva software interno como se fosse open source. Ou seja, não necessariamente o cara que está na minha squad ou no meu time é a melhor pessoa para resolver aquele problema que o meu time está tentando. De repente tem um cara que está do outro lado da empresa que é um gênio naquilo, mas ele não precisa vir para o meu time para fazer isso. De lá onde ele está, ele teria que poder vir aqui, dar uma orientação ou dar uma ajuda. Então é um movimento que está crescendo e tem uma série de outras coisas ao redor do open source dentro de empresas, que a minha grande referência, galera, eu recomendo para vocês, é o site de open source do Google, opensource.google.com. O que o Google fez dentro desse site? O Google pegou as regras do Open Source Program Officer deles, do OSPO, retirou tudo que era informação interna e de servidores e documentação interna e tornou isso público. E eles atualizam esse site com as políticas de open source do Google. É muito legal para tomar consciência, né? Eu tenho conversado bastante com executivos nos últimos tempos, né? E as pessoas vêm bater papo comigo sobre o open source, né? E aí, muita gente tem aquela ideia assim, não, mas a minha empresa não está envolvida com isso. Oi? Né? 20% do código hoje de produtos, né? De software, 20% é que uma empresa desenvolve, 80% é open source, é stack, é biblioteca, é framework, etc. Né? Então, eu tem até uma palestra que eu tenho feito em alguns eventos aí que eu montei ela para dar um choque de realidade nesses caras, né? Que assim, dizer que você não trabalha com open source dentro da tua empresa é loucura. Isso não existe. Você está fazendo software, está mexendo com open source. E aí começam as coisas complicadas. Quais são as licenças que teu time está usando? A tua empresa está respeitando a propriedade intelectual do jeito que ela devia ser quando usa um open source? Você está fazendo a coisa certa com o teu software? Ou você conhece as licenças que você usa? Como você orienta
a galera da tua empresa na hora de escolher uma licença. Pô, Gilmar, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Se eu boto uma licença GPL se eu boto uma biblioteca GPL num projeto meu, ou se eu uso o código GPL no meu projeto, eu tenho que abrir o meu código. Soube recentemente de casos de empresas que começaram a se dar mal porque pegaram uma biblioteca open, implementaram uma aplicação. Essa biblioteca open tinha uma licença dual, então você podia usar para fim acadêmico e de estudo de graça, mas comercial tinha que pagar. A empresa dona dessa aplicação viu o produto ser desenvolvido, viu ele ser colocado em loja, é um aplicativo móvel, esperou ter 1 milhão de usuários. Na hora que teve 1 milhão de usuários, bateu na porta da empresa e falou, ó, vocês estão me devendo aqui alguns milhões de dólares de licença, a gente vai para um litígio internacional se isso aí não der certo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, qual tipo de licença é feita, como você orienta seus colaboradores, como você orienta até a contribuição deles, né? Faz a contribuição no nome da empresa, com e-mail comercial, ou faz a contribuição com e-mail pessoal, enfim. E aí, não preciso nem dizer que a legislação trabalhista no Brasil é bem complicada, né? Então, eu fiz uma contribuição no sábado, mas com o nome da empresa, então significa que eu tenho que ganhar hora extra. Então, galera, vale a pena olhar esse site do Google, lá tem todos esses passos descritos, fala quais são as licenças que você pode usar dentro do Google e o porquê, quais são as licenças que você não pode usar dentro do Google e o porquê, e quais são as licenças que você precisa passar por um comitê para ter caso a caso. Então, vale bastante a pena. Eu não sei, Cíntia, a Microsoft tem alguma coisa pública assim também, do OSPO de vocês? Tem sim, até postei aqui dentro do chat do bate-papo, que é opensource.microsoft.com. Então tem todas as guidelines em termos de licença, quais são os projetos, inclusive até as comunidades. Tem até a ação daquele do Good First Issue, que é a primeira task, por exemplo, que você pode fazer para contribuir. Então, tá disponível lá dentro. E, além disso, além da parte do mapeamento de projetos, tem muita coisa focada, por exemplo, lá no Windows Terminal e acessibilidade também, que são ferramentas que cresceram bastante aí nos últimos anos. E também lá, né, tem o link de Jobs, né, que eu até entrei aqui no site para dar uma olhada. Hoje, dentro de todos os projetos que estão abertos na Microsoft, que estão relacionados a esse repositório de open source especificamente, a gente tem mais de 645 vagas remotas. Então, para quem quer trabalhar em qualquer área, desde, por exemplo, trabalhar com relacionamento com aquela Cloud Native Computing Foundation, etc. Então, tem uma porrada de coisas lá, não só para devs, mas para DBA, para designer, para escrever conteúdo que vai cair dentro desse portal. Então, fica aí a dica também para quem quiser visitar. Outro ponto legal que eu acho que, mesmo passando todo esse momento ruim que a gente mundialmente está enfrentando aí com a pandemia, mas em termos de viabilidade de trabalho, isso mudou bastante dentro da Microsoft, que antes toda essa galera que trabalhava focada dentro dos projetos de open source, como até dentro das equipes de desenvolvimento dos produtos mesmo, tipo Outlook da vida, etc., tudo era muito centrado ali dentro dos Estados Unidos. E com a pandemia, acho que, né, todo mundo teve que repensar certas coisas ali, e grande parte dessas vagas hoje estão abertas e disponíveis para qualquer país do mundo, né? Então, até inclusive, acho que no início agora de setembro, né, a gente teve um onboarding aqui dentro da Microsoft no Brasil que mais da metade do time de desenvolvimento, com a graça das deusas, eram mulheres e mulheres brasileiras que estavam indo para trabalhar dentro da aplicação do Outlook. Então, acho que fica aí também uma possibilidade, né? Para quem tem aquele sonho de pensar, putz, é uma parada mega distante, tem que ser uma pessoa que mora no país XPTO, nunca vou chegar lá, não. Acho que cada vez mais a conexão aí e a mudança um pouco de mentalidade, né? Quando a gente pensa em liderança, decisões, etc., torna esses sonhos também acessíveis, né? Então fica a dica aí para quem está interessado em saber um pouco mais, principalmente aí puxando a sardinha para o meu lado, para quem quiser trabalhar com JavaScript ou para Python, dá uma olhada lá dentro desse repositório, depois dá uma olhada dentro das vagas, que tem muita oportunidade aí bacana, que seria muito bom levar cada vez mais devs e devas brasileiras aí para o nosso dia a dia. E pegando o gancho, tem uma outra pergunta aqui, né? Falando que muita gente no Brasil trabalha com tecnologia, mas não domina inglês, né? E aí eles perguntam aqui até onde pode se contribuir com open source sem saber inglês.
né? Eu vou começar com uma provocação aqui, que foi até resultado de um papo que eu tive outro dia com um grupo de amigos, né? O mundo da tecnologia é um mundo que fala inglês. Então, assim, pegar depoimentos aqui de vocês, né, e dar o meu, né? Eu comecei a estudar inglês, tive a oportunidade de começar a estudar inglês com 8 anos. Eu acho que eu não teria tido a carreira que eu tive se eu não dominasse o idioma para poder interagir com outras pessoas, né? Então, eu sei que a gente é galera de tech, gosta de tecnologia, etc e tal, mas eu queria perguntar para vocês dois, qual foi a importância de saber se comunicar em inglês para a carreira como profissional de tecnologia de vocês? Bom, acho que eu posso trazer aqui um contraponto um pouquinho diferente, Jamar, porque eu, por exemplo, eu comecei a contribuir aqui, antes de Microsoft, né, comecei a contribuir com tradução de conteúdo dentro da Mozilla, sem saber inglês. E aí eu ia lá, jogava literalmente dentro do tradutor e depois fazia as correções que eram necessárias para que eu pudesse, ao mesmo tempo de traduzir, para que eu pudesse aprender mais sobre a linguagem. Depois, eu fui estudando, né, um pouquinho mais inglês, etc., mas eu fui, acho que, efetivamente aprender inglês depois que eu comecei a me deparar no dia a dia dentro da Microsoft, né? Então, eu costumo até brincar que a minha grande professora de inglês foi a Beyoncé, porque à medida que eu ouvia as músicas, principalmente porque ela usava algumas palavras que para mim eram muito difíceis de pronunciar, porque a língua enrolava e aí já junto o meu sotaque lá do Rio Grande do Sul é difícil. E aí eu tive que, literalmente, cantar para conseguir desenrolar. E depois, obviamente, no dia a dia, você vai, acho que, tornando cada vez mais comum você ter que escrever e depois você já parte para o próximo passo, que é começar a conversar com mais frequência. Então, para mim, eu acho que a vivência mesmo do dia a dia foi o que me forçou a estudar, porque daí eu cheguei num ponto de que antes eu não tinha condições de estudar inglês, não tinha condições de pagar. Na época que eu comecei minha carreira, principalmente, não tinham grupos de inglês. Hoje até várias comunidades, inclusive a Makers Code também tem lá os grupos de inglês que é para ajudar as minas a se preparar para entrevista, etc. Mas na minha época não tinha. Se você queria, você tinha que pagar lá uma nota para você poder estudar, né? Então, e para mim eu digo que é o inglês das ruas. Eu aprendi que o vivendo ali foi o que me ajudou. Mas sem dúvida nenhuma, para quem tiver condições de estudar inglês, para quem, tipo, eu tenho lá 2 horas na semana para estudar, foca primeiro no inglês, porque isso vai te trazer uma velocidade, tipo, gigantesca para você conseguir crescer. Porque, com certeza, acho que várias porradas que eu levei aprendendo, principalmente eu trabalhando, talvez se eu tivesse um domínio muito maior de inglês, eu poderia ter ido muito mais rápido, né? Então, acho que o inglês, ele faz a diferença, só que eu não acho que é uma coisa que vai te desclassificar ou te tirar oportunidades. Porque eu entrei numa multinacional falando muito pouco inglês, né? E depois eu tive a oportunidade de evoluir a partir disso. Então, acho que focar o que tu puder estudar e abraçar principalmente as oportunidades, não ter medo ou não achar de, meu Deus, eu não falo inglês, eu não vou conseguir nada. Não, tenta, dá um jeito que as coisas vão funcionar. E para você, Thiago, como é que foi? Eu digo que nós engenheiros temos um ranço muito grande de venda, né? Daquele vendedor chato. E o porquê que eu estou falando isso? O processo de desenvolvimento de software nada mais é do que uma venda. Eu tenho que vender a minha ideia para o meu amiguinho do lado. O meu amiguinho do lado vai aceitar ou não e a gente vai entrar numa discussão, e entenda a discussão como uma coisa boa, não uma coisa ruim, para ver se aquilo faz sentido ou não. E se eu tenho uma barreira do idioma, não adianta eu saber a tecnologia. Eu sei programar, tudo bem, mas eu não consigo me expressar com a pessoa do outro lado. Agora, trazendo para o nosso momento, né, open source. A maioria dos projetos open source, grande ou pequeno, né, a comunicação soa em inglês, nasce em inglês. Antes de aprender a linguagem, legal, você está trabalhando, já sabe programar, ou se está começando, é legal aprender a programar, mas dedica tempo para o inglês, que vai ser literalmente o divisor de águas, né? Você vai começar a quebrar a barreira, de vez de esperar alguém traduzir aquele conteúdo para você entender o que aquilo está dizendo. E sobre conversação, né? Falar em inglês é prática, tem que treinar, não tem o que fazer. Mas eu sei ler e sei escrever. O escrever não é tão legal, mas eu sei ler. Eu consigo entender o que está escrito. Começa a praticar. Chama uma pessoa que
fala um pouquinho melhor do que você, que consegue se expressar e começa a praticar. Aonde eu aprendi inglês? Dentro de conferência, no happy hour da conferência. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha, eu conseguia entender relativamente bem, só que eu não conseguia tirar para fora, porque eu tinha vergonha, eu vou falar errado. Mas depois de um pouquinho de álcool, eu perdi essa vergonha, perdi essa timidez. E aí as coisas fluíam. Falava muita coisa errada, tá? Não falo até hoje, mas era fácil de entender o que estava acontecendo, eu conseguia me expressar e aí foi soltando. Hoje eu não bebo, tá? Mas se eu tomar uma água de coco, eu vou conseguir me expressar também. Acho que vocês tocaram num ponto muito importante, né? A necessidade faz a gente priorizar as coisas, né? E idioma, para mim, é muito disso, né? Não adianta ser um teórico, estudar e etc e tal, e não ter prática, né? Então, hoje, com a internet, pô, tem um monte de grupo aí que faz reunião em inglês, que pessoas que querem praticar a conversação, a gente tem aplicações como o Duolingo, que você escolhe o idioma que você quer, você vai ficar proficiente no idioma? Não, mas você vai ter uma noção, você vai encontrar mais gente maluca, né? Tem um podcast que eu não lembro, acho que é Tecnologia Sem Fronteiras, que é até de um primo da minha esposa, do Fabrício, né, que ele mora hoje na Europa, né, e ele traz ele é poliglota, ele fala, acho que 10 línguas, é uma coisa de louco, assim. E tem grupos na internet disso. E, inclusive, ele foi casado, a ex-esposa dele, ele conheceu num grupo desse, uma russa, ele conheceu num grupo desses porque ele queria aprender russo, né? E acabou casando. Então, hoje em dia tem muita coisa disponível na internet, né? O que o Thiago falou do inglês aconteceu comigo com o espanhol. Eu estudei espanhol, eu morria de vergonha de falar espanhol, principalmente porque eu zoava imitando o Ligeirinho a minha vida inteira. E aí, a hora que eu comecei a falar espanhol, eu achava que eu estava imitando Ligeirinho, assim, né? E aí, puta, quando é que eu destravei? Quando eu precisei fazer um trabalho em 4 ou 5 países da América Latina, eu entrei dentro do avião, cheguei num país e era aquilo. As pessoas não falavam inglês, eu ia ter que me virar com o espanhol ali. Então, foi engraçado que eu soltei o freio da língua em 2 meses viajando. Então, fica a dica, galera, idioma é fundamental, né? E é mais legal você aprender antes de precisar do que você ter que aprender na base do grito. Eu conheço amigos que entraram em multinacionais sem ter inglês fluente, sem ter espanhol fluente, né? Mas assim, beleza, você entra, mas daqui a 6 meses você tem que estar proficiente nisso. E aí, ter que correr atrás, trampo novo, realidade nova, vida nova, e com um bafo no cangote para você estar fluente no idioma é pior. Então, fica a dica, idioma é importante, mas dá para contribuir com o projeto Open Source sem necessariamente ser um craque em inglês. Tem mais um monte de pergunta legal aqui, galera. Tá dando trabalho para escolher as mais interessantes, que infelizmente a gente não vai poder ficar aqui o dia todo. Mas essa aqui eu gostei, ó. Avelina e Cíntia, quais são as possibilidades de começo de carreira em instituições que explicitamente trabalham com open source? Acho que, principalmente assim, acho que eu vejo como possibilidade para quem está iniciando na carreira a parte de documentação, mas muito além de, vou lá, vou escrever um tutorial, eu vou explicar como que aquilo está funcionando. Mas dentro da Microsoft, eu não lembro agora exatamente qual que é o nome dessa função, mas é basicamente, é um time, por exemplo, que é uma célula lá que eles chamam de N1, dentro lá da equipe de maintainers, que basicamente essas pessoas elas são responsáveis por implementar mini projetos, mini POCs, né, que são provas de conceito, utilizando o status que está atual daquele, sei lá, daquela produto, daquela API, e trazendo as coisas que estão sendo desenvolvidas a partir de contribuições externas. E aí, basicamente, o que essa pessoa precisa ter, obviamente, é um bom conhecimento de lógica de programação e proficiência dentro daquela linguagem que ela vai desenvolver. E a partir disso, através do desenvolvimento de simulações de projetos, ela consegue testar e validar como que vai ser aquele comportamento daquela aplicação em diferentes, por exemplo, sistemas operacionais, ou como que vai rodar. Né? E aí, a partir disso, criar, né, obviamente, daí alguns conteúdos que até acho que isso ficou bastante popular, principalmente não só acho que com serviços abertos da Microsoft, mas com, por exemplo, Netlify e algumas outras plataformas aí, principalmente
de hosting de aplicações estáticas, etc. Então, acho que essa é uma oportunidade de começar programando sem que você tenha que ser a pessoa mais expert e experiente dentro da equipe. E depois, obviamente, da documentação técnica focada para a educação também, né? Que é você pegar lá e conseguir elevar, né, o nível de profundidade de conhecimento das pessoas dentro daquela ferramenta. Então, acho que é uma boa oportunidade de carreira também, além de escrever conteúdo técnico mais maçudo de documentação. O que eu digo, né, para quem quer entrar em grande corporação, para trabalhar com open source ou não, isso aí é um meio para chegar em algum lugar, né, mas é começar a aparecer. Então, num projeto open source eu tenho duas opções, né, eu vou começar o meu projeto open source ou eu vou contribuir. Geralmente o pessoal escolhe, vou começar com o meu projeto open source. É muito mais fácil, lógico. Mas se você tem um objetivo que é entrar numa grande corporação, que trabalhar com open source lá dentro, começa a usar aquele negócio. Eu não conheço nada da tecnologia. Pega o tutorial ali, o how-to, e começa a implementar. Pode ser que tenha um erro de português, pode ser que tenha alguma coisa errada. Uma das contribuições que eu fiz para o projeto lá do Kafka, eu não lembro, KDB, KSQLDB, não lembro o nome, foi eu testando aquele negócio, sabe? Puta, eu precisava usar, eu queria entender, eu comecei a testar e não funcionava. Lá, o comando que eles colocaram para compilar o jar, né? Puta, não estava funcionando, faltava parâmetro. E o porquê? Porque quem escreveu não testou, não rodou aquilo na máquina. Ele foi da cabeça, é menos X, blá, blá, e é isso. E quando eu peguei para testar, não funcionou. Eu fui lá e contribuí. Recebi, não só por causa disso, mas fui convidado a ir trabalhar lá com o pessoal da Confluent, mas, puta, não era o meu momento, né? Então, eu acho que é o momento de aparecer, né? Se envolver na comunidade, né? Fazer parte e querer fazer parte e entender o porquê que você quer fazer parte. Se é trabalhar lá, se é só contribuir, ter o objetivo muito claro do que você quer, né? É uma baita oportunidade, galera. Eu não sei se todo mundo conhece o que é o Hacktoberfest, mas o Hacktoberfest é um evento mundial organizado pela DigitalOcean, acontece ao longo do mês todo de outubro, e é uma grande festa de contribuições, né? Então, algumas empresas como a Zup participam do Hacktoberfest. Se você estiver lá, nem sei como vai ser a nossa regra esse ano, né? Mas 4, 5 pull requests aceitos, a gente manda uma camiseta, a DigitalOcean manda camisetas, diversas empresas mandam brindes para as pessoas que participam, né? Muitas das issues da Hacktoberfest são good first issues, né? São aquelas que são mais fáceis de resolver para quem quer começar, e é uma baita oportunidade de quem nunca contribuiu com Open Source começar fazendo contribuições, né? Nós lá na Zup também temos um programa chamado Jornada Open Source, que é a ideia de ajudar as pessoas a fazer suas primeiras contribuições e fazer uma mentoria ali para ajudar, tem uma gamificação de atividades que dá para fazer, mas a Hacktoberfest acho que é um momento bem legal, né? E no final do dia, olhando do lado de quem está dentro de empresa hoje, né? Eu prefiro contratar alguém que já contribua com um projeto meu para trabalhar num dos meus times, do que contratar alguém que não entende e não sabe o que eu estou fazendo. Isso, aliás, aconteceu recentemente. A gente vai começar agora, começo da semana que vem, né? Tem uma pessoa que vai trabalhar com a gente na Zup como Developer Advocate dentro do meu time, que é um cara que já estava usando um dos nossos projetos open source, gostava do projeto, começou falando, escreveu sobre o projeto, fez palestra sobre o projeto. Pô, para que eu vou contratar alguém que eu tenho que ensinar do zero se eu tenho essa pessoa da comunidade que já está fazendo, né, por hobby? Então, muitas pessoas que eu conheço que acabaram abrindo as portas da carreira com open source foi com essa história. Vocês ouviram o Thiago falando, ele tinha aplicado 3 vezes para o Google, tinha parado 3 vezes e falou, nunca vou trabalhar no Google na vida, o que é isso? Né? Foi começar a contribuir com a linguagem que a porta se abriu e o convite veio para ir para lá. Então, eu acho que assim, o melhor cartão de visita que a gente pode ter para uma empresa é, de fato, essa vivência e esse trabalho de colaboração, né? A Cíntia não foi para a Microsoft à toa. Eu conheço ela também há muitos e muitos anos, lembro dela lá do Fizzly, lá atrás, e é isso, é trabalho de comunidade, né? A hora que você
entende, engaja, compartilha, né? Eu brinco com as pessoas que conhecimento contraria a matemática, né? A gente multiplica ele cada vez que a gente divide. Então, o software livre, o código aberto e comunidades de tecnologia é isso, galera. Sejam ativos, assim. Contribute, Gilmar, mas eu não sei escrever bem. Eu não gosto de gravar vídeo, eu não sei falar bem. Meu, faça aquilo que te dá prazer, né? Uma história engraçada de Dev Relations, o Neto Marim conta, né, que é o advocate do Google, tal, ele conta que ele acabou se tornando uma referência em Java e em mobile, né, pelo simples fato de que ele estava estudando J2ME e ele começou a escrever sobre J2ME para ele documentar o que ele estava estudando, porque se ele esquecesse depois, ele sabia onde estava publicado. Então, foi isso que aconteceu, né? Comigo aconteceu um traco parecido. Eu, quando trabalhava com a IoT, tinha minhas placas lá. Como eu vivia fazendo meleca na placa e tinha que formatar ela o tempo inteiro, eu comecei a perder projeto. E aí, cada vez que eu estava montando um projeto, eu ia anotando num TXT o passo a passo do que eu estava fazendo para criar o ambiente, né? Mas eu também usava desktop, notebook experimental e eu perdia. E eu perdi muitos TXTs meus de coisas que eu tinha feito. Aí a Intel estava trabalhando com Instructables, a gente estava patrocinando o Instructables em determinado momento, e eu resolvi pegar esse meu TXT e publicar no Instructables. Eu não fiz aquilo para ajudar ninguém. Eu fiz aquilo, e confesso, de forma egoísta para mim, para eu saber onde é que estava o meu tutorial de como fazer um sintetizador usando uma placa de IoT, né? Foi isso que eu fiz. Publiquei no site e não fiz mais nada. Falei, ninguém vai ler esse treco, mas eu sei onde está. 3 dias depois, estava na landing page principal do site, ficou como artigo de destaque, mais de 20 mil views no artigo. Aí as comunidades que desenvolviam os softwares que eu estava usando vieram atrás para saber o que estava legal, o que não estava, etc. Quando eu fui ver, eu estava enfiado no meio de um monte de gente que fazia música com sintetizador e placa de IoT, né? E conheci muita gente, aprendi muita coisa, e como é que eu fiz para entrar nisso? Eu simplesmente fui egoísta. Eu peguei o TXT que eu tinha e publiquei num site porque eu ia acabar perdendo ele depois. Galera, nosso tempo está acabando e o papo está muito gostoso. Eu ficaria aqui a tarde toda, eu só precisaria abrir uma cerveja, porque afinal de contas, sábado, 3 horas da tarde, já passou da hora de tomar a primeira. Então, Cíntia, muito obrigado pelo papo. Avelino, muito obrigado. Saudade demais de encontrar vocês em eventos. Se quiserem fazer suas considerações finais aí, Cíntia, por favor. Obrigada, Gilmar. Obrigada, Avelino. Acho que foi um bate-papo super bacana. Quero deixar meus contatos aqui. Eu vi que o Caio, né, deixou aqui no chat. Para quem quiser me acompanhar no LinkedIn. Twitter, assim, tipo, eu não uso. Já foi minha época de Twitter, então eu não trato mais por lá. Mas para quem quiser ficar sabendo de oportunidades, tanto de trabalho como de projetos também, né? Até não falei muito sobre isso, mas eu lidero o Makers Code, que é uma comunidade focada para mulheres. A gente está com umas porradas de projetos aí de capacitação para ajudar meninas que já têm um pouco de conhecimento aí de programação e etc, e querem avançar dentro da carreira. Tudo gratuito, né? Feito, não é um projeto open source de código, mas são projetos open source de capacitação. Então, para quem quiser participar aí da comunidade, aprender, tá mais que bem-vinda aí para participar. E é isso aí. Brigadão aí pelo bate-papo. Bom, minha última consideração é, quando você estiver contribuindo com qualquer projeto open source, lembra que do outro lado do monitor tem uma pessoa, cada pessoa vai agir de um jeito. Se você mantém um projeto open source, lembre-se que do outro lado da contribuição é uma pessoa, tenta ser o mais amigável possível. Essa pessoa está gastando, investindo o tempo dele em contribuir com esse projeto que você faz parte e, tenta trazer mais pessoas para o seu projeto. Bom, o Caio colocou meu site lá, tem tudo que vocês precisam para me achar, Twitter, Instagram, tem tudo por lá. E agradeço aí pelo papo, foi bem divertido. Valeu, galera. Obrigadão, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu também deixei lá no chat meus contatos aí em redes sociais. É fácil, o Homem Beat em qualquer lugar, vocês me encontram. E obrigado pela Codecom por ter proporcionado esse espaço aí, ter convidado a gente para bater esse papo ao vivo. Beleza? Vamos embora lá, vamos botar o Brasil no mapa do Open Source Mundial de novo, que a gente merece ocupar esse lugar que já foi nosso. Grande abraço, pessoal. Bom sábado para todo mundo. Valeu.